Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de como é enxergar o Brasil do lado de fora, né? Suas notícias, enfim, acontecimentos. Faz aí praticamente 5 anos que eu moro fora do Brasil e é assim que tem sido a minha relação com o meu país. Esse é o canal Via Sincera. De repente você para de saber, de acompanhar as notícias banais, como é, os escândalos, assim, não políticos, claro, mas as coisas banais, como, sei lá, BBB, Fazenda, né, que quando eu acho que você está no Brasil, você recebe esse tipo de notícia, inclusive através de redes sociais, com maior intensidade, sabe? Você abre um feed, você faz um scrolling, né? Você rola ali o feed e só tem isso, né? E é legal porque quando você está morando fora, o seu algoritmo ele fica meio misto. Então, no meu algoritmo, por exemplo, eu recebo muitas notícias que são ligadas ao meu trabalho, minha atividade principal. Recebo muito, claro, notícias, né? Notícias políticas, né? Tanto do Brasil quanto da Itália, da Europa, enfim. E eu acho que é interessante porque tem várias coisas que eu simplesmente demoro para entender, né? Por exemplo, agora que eu entendi o que estava acontecendo sobre essa polêmica do tal do Brasa, porque apareceu para mim uma publicidade e tal, e eu vi assim, por que estão falando de Brasa, Brasa? Aí quando eu fui procurar entender, eu falei, caramba, é isso. E tem razão. Tipo, que Brasa? Brasa é o caramba, meu, aqui é Brasil, né? Uma outra coisa que ocupava muito também parte ali das notícias e tudo é a questão da segurança, né? Tudo que é ligado à segurança pública. Então, praticamente todos os dias tem uma desgraça diferente, né? Aqui, querendo ou não, eu acabo ficando mais ligado por uma coisa óbvia, uma questão óbvia, né, a questões ligadas mais à Europa, né, até mesmo questões de Oriente Médio, porque, por exemplo, quando eu converso com parentes no Brasil, com minha família que está no Brasil, quando eu começo a falar, nossa, mas sabe que essa coisa, essa movimentação que está acontecendo, geopolítica e não sei o quê, eles falam assim, nossa, mesmo, mas como é que tá afetando aí sua vida, já tá ruim, não sei o quê, e por exemplo, eu estou aqui na Itália já tem quase 5 anos, né? E, por exemplo, os últimos conflitos que tiveram, em especial aquele de 2022 no território europeu, aquele eu vi, tipo assim, afetou muito. Primeiro que eu comecei a ter vários colegas, né, assim, a mais, assim, que eram que vinham da Ucrânia, né? Então tem um monte de pessoas que eu conheci naquele período que muitos escaparam, enfim, justamente vieram muitos para Itália. Segundo, os preços. Eu lembro que quando eu cheguei na Itália, tinha um mercadinho perto da minha casa que não era o mercadinho mais barato, mas justamente porque era o mais próximo, eu frequentava, enfim, era frequente ali, um cliente frequente, né? E eu pagava 1,5 na cartela, numa cartelinha com 6 ovos. Uma coisa assim de 2 meses foi para 1,25. Depois, muito rápido, já estava tipo assim, 1,50. E se você olhar, mas beleza, mas de 1,5 para 1,50, cara, faz a conta da proporção disso, né, do percentual. E eu tô dando esse exemplo dos ovos, no caso, porque tiveram outras coisas que mudaram muito o preço, sim, realmente. Por exemplo, tinha maquininha, aquelas no sul da Itália, principalmente, enfim, centro-sul da Itália, tem muito aquelas maquininhas máquina de comprar, né, bebidas, salgados, essas coisas. E eu lembro que eu sempre, depois da minha aula do conservatório, eu parava na maquininha e eu comprava uma Peroni, né, uma cerveja, e eu pagava 80 centavos de euro. Hoje, numa maquinha barata,
uma maquininha barata, ela custa 1,50. Mas o preço médio na Itália é tipo assim, 2 euros, 2,50 euros. Então, se você faz uma conta de proporção, pô, em 5 anos, a inflação, assim, saltou realmente. E eu tô dando exemplos, assim, de coisas, de produtos ali, né, do cotidiano, né? E eu sei que isso também aconteceu, talvez até pior, no Brasil, e a gente não teve exatamente um conflito, né, armado ali no território. Assim, eu falo de um estado contra o outro, né? A gente tem outros problemas. Mas eu sei que teve um salto, assim, gigantesco de preços das coisas, porque, enfim, justamente conversando com a minha família, enfim, me informo sobre isso. Então, talvez não sendo afetado diretamente, eu ainda continuo em contato com pessoas que são e estão sendo afetadas diretamente por isso. Então, essas, por exemplo, são notícias que eu já olho, já faço uma maior atenção, apesar de não ser diretamente atingido, né, enfim, por essas coisas. Uma outra coisa que eu passei a acompanhar também muito menos, até porque por uma questão também de fuso horário, então muitos jogos, né, quando passam no Brasil já é tarde lá, e aqui é de madrugada, eu tô dormindo, que é o futebol, né? Então, apesar de continuar como um torcedor aí alvinegro, corintiano, eu não consigo mais acompanhar como antes, né? No Brasil eu tava ali, assistia o jogo toda semana. Tudo bem, nos últimos anos pouquíssimas vezes eu fui ao estádio, né? Mas para mim isso me desligou um pouco. Eu tenho focado muito mais em acompanhar esportes individuais e na maior parte das vezes que são populares aqui, como por exemplo, para assistir, para praticar não, mas para assistir eu assisto tênis de vez em quando. E não é que eu não assista futebol, de vez em quando eu assisto futebol italiano, mas eu assisto mais porque eu gosto do futebol, não exatamente porque eu quero acompanhar, torcer por um time. E agora uma coisa que eu realmente, de um lado, agradeço, né? E do outro lado, eu sei que é impossível não acompanhar, que é a questão política no Brasil. O lado positivo de você olhar do lado, enfim, o Brasil de fora nesse sentido, é que eu, por exemplo, consegui sair um pouco, sabe, dessa bolha, dessa coisa Lula-Bolsonaro, sabe? Eu consegui sair um pouco disso e ser talvez menos afetado, né, por coisas do tipo. Até mesmo, voltando lá na coisa do algoritmo, o meu algoritmo também me joga muito menos notícias, só coisas, por exemplo, relevantes, como, sei lá, julgamento, prisão, uma decisão, enfim, que mudou, criou um super problema econômico, não que a gente já não tenha, né, problemas econômicos suficientes, mas, por exemplo, eu tenho conseguido enxergar outras coisas. No ano de 2025, por exemplo, nasceu um novo partido no Brasil, né? Que é o Partido Missão. Eu lembro que o último partido que foi criado, partido político que tinha sido criado, era o Novo. E eu fiquei assim, eu acompanhei, porque, para mim era uma novidade, porque era um período que eu estava muito interessado, ainda continuo, claro, mas assim, não engajado como antes, mas estava muito interessado no assunto política, né? Aquele ano ali, aquele período meio conturbado de 2013 ali para frente, a gente sabe que as coisas mudaram bastante, especialmente nos anos ali de 2015, 2016, foi realmente um caos. Eu morava no centro de São Paulo, praticamente em frente à Câmara Municipal de São Paulo, e aquele período foi realmente muito caótico. E eu acompanhei, né, um pouco ali o nascimento do Novo, acompanhei, enfim, os nomes que tinham e tudo. E nesse ano aí, no ano passado, 2025, nasceu um novo partido. E eu tenho também acompanhado, mesmo não morando no Brasil atualmente, eu tenho acompanhado, por exemplo, novos nomes, quais são as ideias. Estou muito interessado em ler essa coisa do como é que é, o livro amarelo, né? Estou muito interessado em ler sobre isso, porque
Inclusive tem até youtubers, canais que eu sigo, que falam bastante sobre esse assunto, e eu acho que é importante, eu acho que enfim, é isso, é importante que nós, que a minha geração e os mais novos, no mínimo, entendam, ou no mínimo saibam dessas coisas, para ter uma ideia, cara, uma ideia de num futuro de, sabe, do norte, para onde ir. Infelizmente a gente não tem essa coisa das eleições individuais, né, no Brasil. Tipo, um político ele não pode, sem o guarda-chuva de um partido, se propor, né, como candidato a qualquer coisa. O que eu acho uma pena, porque seria realmente na minha opinião, uma boa solução, né? Mas enquanto a gente não tem isso como uma possibilidade real, a gente tenta entender como funcionam, porque, sei lá, os partidos mais tradicionais do Brasil, PT, MDB, né, PSB, PSDB, enfim, tudo bem, PSDB é depois da redemocratização, mas tudo bem. Tem vários partidos que a gente já conhece, já sabe a história. Eu não estava aqui quando eles foram criados, mas, enfim, tem livros, tem os nossos pais, os nossos avós, né, que acompanharam e com certeza transmitiram e transmitem muitas informações sobre esse assunto. Então, eu acho que a gente tem que também se ater à história que está rolando agora, que está acontecendo agora. Quais são os novos personagens dessa história que está rolando agora? Quais são as propostas? Qual é a estrada? Sabe? E sem, eu digo sempre, sem muita paixão. É difícil falar de política e não falar de paixão, tudo bem, eu sei que é. Mas eu tento, de verdade, na minha vida, ser uma pessoa muito desapaixonada politicamente falando. Eu tenho amigos de com diversas ideias, né, enfim, ideias diferentes de política, visões diferentes de esquerda, direita, centro, não acredita na política, assim como eu tenho também amigos de diversas religiões, né? Eu acho que a gente também não pode perder e a gente tem que lutar contra, temos que lutar contra a não troca de ideias. A gente não conversa mais, a gente tem que conversar. Política, religião, essas coisas se conversam sim, é importante isso, né? Então eu acho que para mim, morando fora, né, tendo essa visão da política, enfim, essa visão externa da política brasileira, eu acho que querendo ou não, é uma vantagem, me ajuda a ver as coisas de uma maneira, como eu disse, né, desapaixonada. Quando você está fora do Brasil, eu acho que você percebe, acho que o resumo desse vídeo quando você está fora do Brasil, você percebe o quanto de energia você gastava com coisas que não mudam a sua vida, né? Eu realmente aprendi, ou melhor, se tornou mais fácil para mim hoje, talvez porque eu também esteja mais velho, né? Gerir melhor essa coisa, esse turbilhão de emoções ligadas a notícias, né? Filtrar um pouco melhor notícias que realmente vão mudar minha vida. Por exemplo, coisas ligadas a questões geopolíticas ou do território europeu. É lógico que eu leio, assisto, me informo. Por quê? Porque eu moro na Europa. Mas, por exemplo, coisas de políticas regionais, eu moro no norte da Itália. Cara, eu não sei o nome do prefeito da cidade onde eu moro, né, atualmente. Na cidade anterior, onde eu morava, eu sabia porque eu tocava na orquestra da cidade e eu sabia, tipo, o nome ali do prefeito, porque, enfim, a classe política daquela região frequentavam esses concertos e eu, enfim, acabava conhecendo. Aqui onde eu moro atualmente, não. Então, eu não sei os nomes, enfim, os personagens das políticas locais, municipais, né, ou regionais. Um pouco de questões federais eu me interesso, porque, sobretudo, tem a ver com imigração. Se você tem interesse nesse assunto, tenho aí os últimos vídeos, em todos eu falei sobre isso, mas especialmente o último, eu cito até um
um termo novo, um termo que surgiu atualmente, que é remigração. Então, esse é o tipo de assunto que eu me atenho bastante, né? Tento, enfim, estar sempre atualizado, porque, justamente, eu sou um imigrante, né? Então, eu acho que o resumo, como eu disse, é isso. Você passa a filtrar melhor as notícias, o que de fato é relevante para sua vida. Hoje eu tento, realmente, não é que eu não olhe uma besteirinha de vez em quando, não é isso, gente. Quem usa redes sociais está sujeito a isso, né? Não é que eu tô totalmente por fora da música que tá tocando, o maior artista, não é isso, sabe? Mas, num geral, para as coisas que realmente mudam sua vida e que talvez poluem as coisas, não, eu tô muito mais, assim, consciente, né? Filtrando muito melhor. Se você tem sugestões, críticas, enfim, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, se inscreva nesse canal, ajude este canal a crescer, enfim, e que nós possamos criar uma comunidade, né? Se vocês gostaram desse modelo de vídeo, peço que também assistam os outros vídeos. Assim a gente, enfim, se conhece, troca essa ideia e a comunidade só cresce. É isso, galera. Valeu!